A gente vai passar para um segundo tema, que é a tributação e capacidade contributiva das pessoas, principalmente do nosso município. Esse é um tema importante, afinal de contas, trazendo para a nossa realidade, a gente percebe que a atual administração implantou uma política fiscal muito forte, muito arraigada. Eu gostaria só de saber da senhora se em algumas famílias, a gente sabe, por exemplo, a realidade, principalmente das cidades do interior, é de que a maioria das famílias mal consegue dinheiro para as despesas básicas do dia a dia, energia, alimentação, escola, vestuário, remédios, enfim. Nesses casos, a lei ampara as pessoas que não podem pagar impostos, porque a gente acompanhou, a gente viu locais onde o IPTU, por exemplo, foi cobrado bem acima do valor real. Existe lei para amparar as pessoas que não podem pagar impostos? Certamente. Nós temos no direito, nós temos um princípio chamado princípio da capacidade contributiva. O que diz esse princípio? Que o cidadão ele não pode sacrificar as suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário, saúde, educação, para pagar imposto. Então, o que a gente observa, principalmente nas cidades do interior? Que as pessoas, a maioria da população são pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar imposto. Então, o que ocorre? A gente vê que existe uma política fiscal muito intensa, que só é cobrar. E arrecadar. Mas a gente não vê uma divulgação a nível federal, estadual e municipal das isenções da lei e a aplicação desse princípio da capacidade econômica do contribuinte, né? Então, a gente precisa lembrar a população, principalmente o cidadão de baixa renda, que ele também tem seus direitos. O poder público tem o poder de cobrar, tem o poder a coerção da cobrança, mas também o cidadão tem seus direitos, tem o direito de cobrar do poder público os benefícios da lei, as isenções da lei. As pessoas de baixa renda têm que também exigir, têm que cobrar do poder público a aplicação desse princípio da capacidade contributiva, que é justamente, se a pessoa não tem condições econômicas de pagar seu imposto, tem que requerer, primeiro no âmbito administrativo, requerer da prefeitura, requerer do Estado ou da União a isenção do pagamento desse imposto, até porque isso daí é um direito do cidadão, não é nem um favor do governante, é um direito do cidadão. E aqui em Capanema, eu acompanho aqui a TV Amazônia, sempre que eu posso pela internet, porque eu não estou mais todo dia aqui em Capanema, mas quando eu estou ausente, sempre eu acompanho os noticiários da TV Amazônia e de outros sites locais, e a gente percebe que a população foi muito sacrificada nessa cobrança de imposto do IPTU no início do ano. Então, eu via que o poder público, de certa forma, não divulgou, só houve a divulgação da cobrança, mas a divulgação os benefícios da lei para aquela população de baixa renda, não houve essa divulgação. E muitas pessoas se sacrificaram. Eu vi reportagem que pessoas pediram empréstimo para pagar o imposto, outras passaram mal, outras desmaiaram, outra pressão teve uma alteração nas suas condições físicas, porque foi um abalo tão grande de pessoas que até culturalmente não estavam preparadas para receber essa política fiscal do governo municipal. Então, essa população de baixa renda, eu quero dizer que tem seus direitos, a lei confere esse direito e que tem que ser pleiteado porque é um direito do cidadão, não é nenhum favor do governo municipal a isenção dessas pessoas de baixa renda. Que se diga isso. Também é de acordo com a capacidade econômica do cidadão. O poder público tem que respeitar as diferenças individuais de cada contribuinte e cobrar de acordo com a capacidade econômica do cidadão. Se ele não tem condições, se ele vai ter que deixar de comprar comida para sua família, né, comprar o remédio para pagar imposto, aí nós estamos realmente violando um princípio constitucional, não está havendo justiça na cobrança do imposto, se estiver acontecendo isso,
que a gente está falando também em tese, né? Mas se tiver ocorrendo essas situações da pessoa pedir empréstimo, sacrificando suas necessidades básicas para pagar imposto, está tendo uma grande injustiça e esse não é a finalidade da lei. Acho que ficou claro a resposta, mas a extinção desse crédito tributário, ela se dá em que casos? Em que caso a pessoa pode pedir que a cobrança de impostos não seja realizada? Esse crédito tributário, ele é extinto de várias formas. A lei, o Código Tributário prevê várias hipóteses da extinção do tributo. Uma delas é justamente a remissão. Tem a decadência, a prescrição, o próprio pagamento, logicamente, extingue o crédito. Mas a gente vai focar, como é uma cidade do interior, aqui em Capanema, as pessoas, a maioria de baixa renda, não tem condições de pagar imposto, a gente vai focar na hipótese de remissão. O que é a remissão? É o perdão daquela dívida, é a isenção daquela dívida. Então, isso daí é um direito do cidadão, está previsto no Código Tributário Nacional, inclusive, e a lei municipal que foi aprovada, que eu já vi, inclusive, matérias locais sobre a questão da lei municipal, ela prevê essa isenção da população de baixa renda, a remissão. Deficientes, idosos, são várias exceções que está previsto na lei municipal que tem que ser conferido esse direito ao cidadão. Então, o que o cidadão tem que fazer? Ver quais são as hipóteses que a lei prevê, que são essas daí, e pedir na via administrativa que seja aplicada a remissão, que seja isento do pagamento daquele imposto que está sendo cobrado, né? Incluindo nas hipóteses da lei, o poder público, com uma decisão fundamentada, ele pode isentar aquele contribuinte do pagamento daquele imposto. Se for negado esse direito, a pessoa tem que recorrer ao judiciário para garantir esse direito previsto na legislação. Eu acho importante porque a população, a maioria de baixa renda que foi imposto essa política fiscal, tem seus direitos que têm que ser respeitados. A arrecadação tem aumentado bastante, principalmente no município de Capanema, mas a gente percebe ainda hoje, em aproximadamente 2 anos da atual administração, que prestações de contas não são o forte desse governo. O que é que a população pode fazer? De que forma ela pode participar mais, cobrar mais? Aonde ela tem que ir para exigir ou para cobrar que seja feito pelo menos uma prestação de contas? A gente vê, a gente sente, observa que existe uma máquina administrativa muito eficiente na cobrança dos impostos. Mas a gente não vê essa eficiência na prestação de contas desse recurso arrecadado. A gente não vê uma eficiência na divulgação das isenções que a lei prevê, as pessoas que estão isentas de pagamento de imposto, a gente não vê essa eficiência na divulgação da lei, dessas hipóteses. A gente vê, a gente sente, né, que é criado ferramentas administrativas para arrecadar. Só isso. Realmente, com relação ao direito do cidadão, a gente não vê uma política pública eficiente nesse sentido. Agora, o que a população realmente tem que fazer é cobrar essa prestação de contas, porque isso é um direito do cidadão, é um dever do poder público fazer essa prestação de contas, como eu já me reportei anteriormente. Não existe uma conexão, uma ligação entre o pagamento do imposto e aquele serviço que está sendo prestado para a população. A população não sabe que aquele dinheiro está sendo investido. Houve realmente uma arrecadação significativa do IPTU, até porque foram cobrados de 5 anos anteriores, então houve uma arrecadação e a população realmente quer saber para onde que está sendo investido. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e deixar à vontade agora para suas considerações finais.